informações. Passamos então ao terceiro bloco e neste bloco os candidatos terão novamente 1 minuto e meio para a pergunta, 3 minutos para a resposta. O direito de réplica e tréplica pode ser utilizado, daí com o tempo de 1 minuto e meio. Pelo sorteio, né, que foi feito no início do programa, a primeira questão é feita pelo candidato Felipe Burtete Prado Lima e a primeira questão que eu faço ao Felipe é a quem ele direciona a sua pergunta, candidato Felipe. O candidato Juliéder. É o candidato Juliéder, então, é o questionado e o candidato Felipe dispõe de 1 minuto e meio para o seu questionamento. Por favor. Nós estamos aqui entre 5 pré-candidatos a vice-prefeito. Eu queria saber qual a tua diferença, o teu diferencial, as tuas propostas, né? Mas o que te diferencia dos demais candidatos a vice, principalmente considerando que nós temos aqui a Iracema, que já foi prefeita 2 vezes, vice-prefeita, secretária, né? O Gustavo, que já foi vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara por 2 momentos. Então, são pessoas que trazem a experiência, né? Que já tiveram a oportunidade. E aí nós entramos, Juliéder, eu e tu, e a Raquel também, como a renovação, como a mudança, né? Nós queremos a mudança, nós estamos aqui apresentando uma candidatura, eu e o Dr. Mário, nós nunca concorremos à majoritária, não tivemos ainda oportunidade, mas nós estamos preparados e prontos, com várias propostas que estão aí no nosso material, no nosso site, né, trazendo ideias, mas eu quero saber de ti, quais são as principais bandeiras que tu defende e o que te diferencia desses que, podemos dizer, cria e criador, né? São candidatos que, mesmo em campos opostos, são muito parecidos na forma de fazer política. Bem, essa foi a questão que o candidato Felipe fez ao Juliéder. Ele agora dispõe de 3 minutos para a sua resposta. Juliéder, por favor. Muito bem, vereador Felipe. Como eu já disse no primeiro questionamento feito pela Rádio Tupã, que a nossa é a única chapa que hoje não tem conchavo político. Nós não estamos nos vendendo por cargo político e nem comprando ninguém por cargo político, e não temos também grandes patrocinadores que futuramente possam sugar o sangue da nossa gente, o suor do povo trabalhador, com contratos de valores altíssimos, como é o contrato do caminhão do lixo, por exemplo, com financiador de campanha do PP, do 11, do Progressista, que hoje você gasta R$97 mil mensal no contrato do caminhão do lixo, quando em Santa Maria, por exemplo, uma cidade bem maior, com uma estrutura maior, com uma demanda muito maior, você paga em torno de R$30 mil. E esses contratos nós não vamos ter, porque nós não temos ninguém por trás de nós. E nós não participamos, como tu disse, nós não participamos, nós somos a real renovação, eu e o Rogênio não participamos de nenhum governo. O senhor participou de alguns governos aí que não deu muito certo, a Iracema, o Pato, a exceção da Raquel também. Então, esse é o grande diferencial nosso para com os outros políticos que já tiveram aí. O senhor está sendo mais uma vez oportunista de me fazer essa pergunta, porque o senhor tem sido oportunista na Câmara de Vereadores. O senhor às vezes esconde as atitudes do senhor e usa do oportunismo para se esconder atrás delas, né? O senhor concluiu? Bem, disporia de 1 minuto e meio a mais. Bom, nós temos agora, então, o direito de réplica que o questionador tem direito a utilizar. Pergunto se o Felipe gostaria de usar. O senhor dispõe de 1 minuto e meio. Eu fiz a pergunta, não obtive resposta, até porque é uma candidatura vazia, sem propostas coerentes, né? E aí a gente vê que o candidato a vice do 40 tem é arrogância de sobra, é prepotência. E a gente tem um trabalho, uma história de 12 anos, ele pode dizer o que quiser, mas a comunidade sabe do meu trabalho na Câmara de Vereadores, reconhece, doutor Mário, de casa em casa o senhor tem observado as pessoas elogiar minha postura de respeito, de diálogo com os adversários e com a comunidade em primeiro lugar. Eu vejo que o senhor fez uma proposta de trazer um hemocentro para Tupanciretã, completamente fora da realidade, sem conhecimento. Um hemocentro só pode vir para cidades com mais de 200 mil habitantes.
importantes. Então o hospital não está tendo condições de manter o básico. O senhor fala muito que os outros fazem promessas sem cabimento, mas vocês também fazem. E a renovação, mas a renovação com pessoas de competência e capacidade para administrar a Tupaciretã, é os 55, é o Mário e o Felipe, e as pessoas estão percebendo isso porque acreditam no que nós falamos, mas acima de tudo, acreditam na nossa história e na nossa vivência, doutor Mário. Tivemos assim então o tempo de 1 minuto e meio para a réplica. Se eu gostaria da tréplica, por favor, dispõe de 1 minuto e meio. Não é hemocêntrico, Felipe, é um centro de hemodiálise que a gente vai construir em Tupaciretã. Mas o senhor está falando em experiência, o senhor teve experiência administrativa. Foi quando assumiu a secretaria do governo do teu partido, o senhor foi secretário, recebeu o codinome ou o apelido de dorme-dorme, de dorminhoco, porque só comparecia no trabalho meio turno, na parte da tarde, porque dorme até meio-dia. Tanta experiência o senhor adquiriu na secretaria que ocupou, que permaneceu lá apenas por 2 meses. Nem teu partido te aguentou e quer ser vice-prefeito. Renovação com competência, isso é competência. Teve ainda a oportunidade de presidir o Poder Legislativo, mais uma grande experiência sua, por isso que eu te chamo de oportunista. A atitude mais marcante do senhor como presidente da Câmara foi a consolidação do aumento do valor das diárias. Isso o senhor e o seu avô não divulgam. Foi o senhor quem concretizou o valor abusivo das diárias. O senhor concluiu a tréplica? Bem, assim nós terminamos o primeiro questionamento, em que o Felipe questionou o Júlio Éder. O segundo